Muito boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de culto, dia de nos achegarmos a Deus para cultuar o seu santo nome. E isso para nós tem que ser realmente um dia de alegria, de celebração. Não é só vir à igreja, mas é realmente estar na presença de Deus, adorando e bendizendo o seu santo nome. É isso que nós devemos fazer. Esse o estado do nosso coração deve ser de adoração, de louvor ao seu santo nome. O Senhor quer falar conosco, e é no culto, e é na palavra que Ele fala com a gente. O Senhor quer ser ouvido por nós, e é nas orações que a gente entrega a Ele que nós devemos fazer aqui hoje. E isso tem que ser para nós um momento real de alegria e de satisfação. Nós vamos ler agora, irmãos, o Salmo de número 80. Abra sua Bíblia. Vamos ler os versos 7 a 19. Salmo 80. Versos 7 a 19. Vamos ler de maneira alternada, como temos feito de costume aqui na igreja. Salmo 80, versos 7 a 19 diz: Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. A sombra dela os montes se cobriram, e com os teus sarmentos os servos de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. Porque derribaste as cercas de sorte e garantia, todos os que passaram pelos caminhos. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, obra-te, nós te rogamos. Olha no céu e vê, e visita esta vida. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada e está decepada, pereçam os nossos inimigos, pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Todos juntos o verso 19. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, bendito és, ó Deus, o teu nome. Bendito é o Senhor que restaura aqueles que te chamam. Ó Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre nós. Que nós possamos ser alvos, ó Deus, da tua bondade, da tua restauração, de termos vida, ó Deus, juntamente contigo. Ó Senhor, nos abençoe nesse momento, para que possamos ser, ó Deus, por ti cuidados, ó Deus, para que possamos ser por ti olhados, para que a nossa oração possa chegar até o Senhor. Ó Senhor, restaura, Deus, Deus dos exércitos. Salva-nos, ó Pai, porque carecemos de ti, ó Deus. Carecemos da tua palavra de vida. E que o Senhor possa nos dar a graça, ó Deus, de poder perceber isso em cada momento da nossa vida. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, cantarmos o hino 109, O Bom Pastor. Tu és o
Vamos ler agora o Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, versos de 1 a 26. Esse capítulo é a oração sacerdotal de Jesus. Nós vamos ler todo o capítulo. É um capítulo curto. Nós vamos ler inteiro ele para bem compreender. Vamos fazer também de maneira alternada para a igreja participar conosco. Diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. É o Deus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Por eu sempre transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os pelo teu nome, que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou.
Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eles têm transmitido a glória que me enviaram, para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é onde eu sou, esteja também comigo, para que vejam a minha glória e me conheçam, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda eu farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles seja. Amém. Oração bendita de Jesus, para que a gente compreendesse, ainda neste mundo, antes de sermos glorificados com Cristo, que nós somos um com Ele. Ser um com Jesus é essa bênção de podermos ter vivido e padecido com Ele no Calvário. E perceba que a oração de Jesus, ela nos chama a não ser um somente com Cristo e um com o Pai. Ela nos chama a ser um com os irmãos. Jesus fala isso por mais de uma vez aqui neste capítulo todo, onde Ele nos chama a sermos unidos com os irmãos. Ele diz diversas vezes, olha, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, em ti também sejam eles em nós. A unidade da igreja serve para que este evangelho seja glorificado. E o Senhor Jesus ora a Deus. Que bênção é essa? O Senhor Jesus ora a Deus para que nós possamos ser um com Ele e um com os irmãos. Que alegria isso! Nós vamos orar agora nesse momento de consagração, pedindo a Deus que Ele nos perdoe, porque muitas vezes deixamos de ser um. Que Ele nos dê essa vontade cada dia maior de sermos um com Cristo e um com nossos irmãos. Vamos orar agora, irmãos, silenciosamente, clamando a Deus por perdão de pecados. Depois eu peço que a minha irmã Iraci fique de pé e faça uma oração de confissão ao Senhor. Confissão a Deus por nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de bondade, Pai de amor, obrigada, Deus querido, por este dia que o Senhor nos concedeu, pela vida, pela saúde. Te agradeço a Deus pela oportunidade, Senhor, de estar na tua casa, Pai. Neste momento, Pai, especial, pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, transgressões e iniquidades, Pai. O Senhor conhece cada vida, cada coração, cada pensamento, Pai. Que nosso perdão, Senhor, pedido a Ti seja de coração, Senhor. Querido Deus, fica conosco, ó Deus, no decorrer deste culto de gratidão a Ti, Senhor. Tens feito tanto por nós, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor já fez por nós e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Fica conosco, ó Deus, neste momento que vamos estar aqui na Tua casa, Pai, para que todo ato aqui, Senhor, seja somente para a honra e glória do Teu santo e eterno nome, Senhor. Perdoa mais uma vez os nossos pecados. Esta é a oração que faço agradecida em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus pelo seu perdão em nossa vida.
E aí, em gratidão a isso, nós vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos espirituais. Vamos ficar de pé e vamos adorar o nome do nosso Senhor com muito amor, muito carinho. E esse é o momento para que você que trouxe seus dízimos e ofertas possa vir à frente no gasofilácio. Vamos louvar? Vamos cantar esse primeiro cântico, Me Derramar, e realmente clamar ao Senhor por isso. Nós temos uma igreja que canta bem, graças a Deus por isso. Ontem eu e a Sofia saímos a evangelizar aqui no bairro e uma das pessoas aqui bem próximo, eu explicando para ela de qual igreja que a gente era, e ela falou assim, de uma maneira muito carinhosa, né, muito alegre, ela falou, eu escuto vocês. Eu fiquei muito feliz, porque nossa igreja não é uma igreja barulhenta, mas é uma igreja que louva, e louva bem. Que a gente possa cantar essa música com essa alegria, de saber que as pessoas lá fora nos conhecem porque nós louvamos ao Senhor, né? E que o Senhor seja conhecido também por isso, né? Vamos cantar então, Eis-me Aqui, nós vamos cantar essa canção agora.
dito ao Senhor que nós nos entregamos a Ele, nos derramamos a Sua presença em adoração, vamos dizer agora a Ele que eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Vamos cantar também. Senhor Jesus, diante da Tua presença, ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, para Te louvar, Te bendizer o Teu santo e glorioso nome, ó Pai, porque Tu és merecedor de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor aqui faz presente em nosso meio. Amém. E nós somos gratos e Te louvamos e Te bendizemos, ó Pai. E que o Senhor Deus esteja nos abençoando, Deus, derramando rica bênção do Teu povo, Pai. Fica conosco no decorrer desse culto que nós Te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que alegria, hein? Puxa vida. É sempre uma alegria ver as nossas crianças, né? Eu peço para elas virem à frente para vocês lembrarem de orar por elas na semana, né? Elas têm muitas tarefas, vão à escola, né? São coisas que realmente nós devemos cuidado, né? Carecem de cuidado, é isso que eu quero dizer. Então, que a gente possa orar por elas, né? Para que elas sejam cuidadas e abençoadas por Deus. Nós vamos orar pela vidinha delas, pelo culto. A Jenny vai levar a palavra para elas hoje. Pedir para o Robson faça essa oração. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por poder ouvir a Tua palavra, queremos por estar na Tua casa. Que você possa estar acalmando os nossos corações agora, que nós possamos ouvir a Tua palavra. Em especial para os corações dos nossos pequenos, que possa estar fazendo que eles cresçam cada vez mais a tamanho e a Tua graça. Que possa estar ensinando de acordo com a linguagem que eles possam estar aprendendo e transmitindo. Que cada vez mais eles possam estar crescendo, sabendo da Tua palavra, sabendo do Teu querer, sabendo do Teu amor que o Senhor tem por nós. Te agradecemos pela vida da professora, pela vida do pastor, que vem trazer a Tua palavra agora. Que eles possam ser usados por Ti para falar de encontro aos nossos corações, que
que seja tudo para a honra e glória do teu nome. Te agradecemos por tudo, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem lá devagar. Nós vamos para Josué hoje. Semana passada nós começamos uma nova série de mensagens agora no livro de Josué. E o livro de Josué tem como tema geral dele desafios e vitórias, né? É bom você pensar nisso enquanto a gente passa pelo livro de Josué, né? Desafios e vitórias. E hoje nós vamos trabalhar o restante do capítulo 1, dos versos 10 ao 18. E eu pretendo tratar nesse tema, né? Nesse capítulo, o tema Unidos, nos preparando para os desafios. Unidos, nos preparando para os desafios, né? Então, vamos ler esse trecho, Josué capítulo 1, dos versos 10 até o verso de número 18. Ouça então essa leitura que diz assim: Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para a possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor, vosso Deus, vos conceda descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, vosso Deus, lhe dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis o que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para a nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos, como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Não somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer as tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra bendita. Que ela nos ensine, ó Deus, como assim ensinou aquele povo, ó Deus, a se manter unido diante dos desafios e das vitórias que eles iriam passar. Que nós possamos aprender juntamente com eles, como igreja hoje, a nos manter unidos, nos preparando para os desafios. Que o Senhor nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um problema sério que nós enfrentamos quando adulto é que nós desenvolvemos uma terrível dificuldade em fazer amizade, não é mesmo? Como adulto é difícil de fazer amigos. É tão bom ver as crianças, né? Quando as crianças chegam no parque, em questão de segundos, elas fazem um grupo de amigos. E ali, com aquele grupo de amigos, elas conseguem elaborar uma brincadeira em grupo juntos. Elas nem sabem o nome de ninguém, elas estão brincando juntas. E isso é muito gostoso de se ver. Quando a gente passa para a adolescência, para a juventude, né, a gente percebe a importância de ter amigos. Tem coisa que a gente conversa com os amigos. Tem coisa que a gente fala com eles, tem coisa que a gente tem ali, o carinho dos amigos, de estarem perto de nós. Na escola é muito bom ter amigos, fazer trabalho em grupos é muito melhor. Mas quando a gente chega na fase adulta, parece que tudo muda. A gente não consegue ter a amizade, não consegue fazer novos amigos, a gente parece que tem um bloqueio na nossa mente. O mercado de trabalho se torna competitivo. E aí os amigos se tornam adversários. Pois será que ele vai ganhar minha vaga? E no melhor lugar
que poderia existir, que é a igreja, a gente é treinado pelo mundo lá fora a não fazer amigos. E isso é um problema sério que nós devemos entender que não pode acontecer conosco. A gente tem que entender, meus irmãos, que infelizmente esse ideal de não se fazer amigos tem sido transportado para dentro da igreja. E a gente deixa isso, de uma maneira inconsciente até, de fazer amizades verdadeiras nesse lugar bendito que é a igreja do Senhor. É aqui que nós devemos ter bons amigos. E a história que a gente leu de Josué, a história de Josué vai nos ensinar a nos preparar dentro da unidade que é a igreja, a termos uma vida com fé. E são ingredientes essenciais para o sucesso da vida cristã. A unidade, a preparação e a obediência na fé. Nós temos que entender isso. Josué vai nos ajudar a entender que nós precisamos sim nos preparar para sermos bons cristãos, para sermos vencedores. Precisamos de preparo. E para que juntos, fazendo assim cada um a sua parte, nós vamos vencer os nossos desafios de uma maneira que o Senhor vai nos deixar a sermos vitoriosos. E hoje, queridos, o desafiado somos nós, por Josué, a atravessar os obstáculos da nossa vida unidos como irmãos. A atravessar os obstáculos da nossa vida unidos como irmãos. Porque Josué vai me dizer, ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás na conquista da terra prometida. E nós só seremos vitoriosos juntos, porque somos um só corpo. Josué está nos ensinando algo muito importante aqui. O verso 10 e 11 diz assim de novo, olha só. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai o povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Josué, na primeira parte do capítulo 1, lembra? Ele foi encorajado por Deus a assumir a liderança de Israel, onde Moisés estava morto. Que responsabilidade! Assumir ali a liderança de alguém que era tão forte como Moisés. Mas Deus prometeu para ele que ele estaria com ele em todos os momentos, assim como esteve com Moisés. E ele disse: então somente ser forte e corajoso. Era necessário ele ser forte e corajoso, manter-se de acordo com o livro da lei que foi entregue por Moisés. E Josué, diante de tudo isso, estava com medo sim de seguir para este caminho. Olha que interessante isso, Josué, aquele que venceria as batalhas, ainda bem que a gente conhece o final da história, né? No início ele estava com medo. O grande líder de Israel, que era Moisés, estava morto. E substituí-lo não seria uma tarefa fácil, seria complicado sim, mas Deus disse: então somente ser forte e corajoso, Ele vai estar contigo. Que interessante Josué estar com medo ali. E aqui, quando ele passa a ordem para os príncipes, será que o medo dele tinha desaparecido? É claro que não. Ele ainda estava com medo. E a gente pode ter certeza disso, porque lá no finalzinho do verso 18, né, o povo diz para ele o quê? Então somente ser forte e corajoso. Josué estava preocupado, a tarefa dele era difícil, era complicada. Meus irmãos, Josué e Caleb eram os únicos que sabiam que eles iriam enfrentar. Além daqui dos 12 espias, somente os 2 estavam vivos. Somente eles sabiam o que eles iriam enfrentar: dificuldades gigantes, cidades fortificadas. Josué conhecia a força do inimigo, sabia que ele iria enfrentar grandes dificuldades. Humanamente falando, era impossível enfrentar
naquela batalha. Impossível vencer aquela guerra. Porque o povo de Israel era um povo que não era treinado para a guerra. Era um povo que não tinha nem cuidado com o metal. Eles compravam metal de outros povos. O israelita, o judeu, não sabia lidar com o metal. Para comprar ferramenta ali, enxadas e tudo mais, eles tinham que comprar de fora. Era um povo que sabia cuidar do campo, não sabia guerrear. Mas Josué não via as coisas do ponto de vista humano. Ele via as coisas do ponto de vista celestial. Ele nunca olhou para o poderio militar de Israel. Ele só olhou para o seu chamado. O Senhor me chamou, Ele vai me capacitar para fazer isso. O Senhor me chamou para entrar neste campo, Ele vai me dar a conquista deste campo. Nenhuma pessoa, meus irmãos, é tão invencível quanto aquele que tem certeza que Deus o chamou para uma tarefa. Eu vou repetir porque isso é muito bonito. Não foi eu que escrevi, foi o pastor James Boyce. Nenhuma pessoa é tão invencível quanto alguém que tem certeza de que Deus a chamou para uma tarefa. Se a gente tem certeza que o Senhor nos chamou para uma tarefa, não há ninguém que pode tirar isso da nossa cabeça. Às vezes nós podemos ter medo, sim. Às vezes o medo toma conta da gente. E por isso, a nossa tendência é desistir, apesar de sermos chamados por Deus. A nossa tendência é ir embora, é abandonar a tarefa. Ah, meus irmãos, isso é coisa de covarde. Não é coisa de amigo. Por isso que eu disse no início a nossa dificuldade de fazer amizade. Porque nós temos uma grande tendência de abandonar nossos amigos. Quando nós olhamos para o tamanho do desafio que vamos enfrentar, a gente tem a vontade, o desejo de desistir, de ir embora. Infelizmente, é preciso que de vez em quando alguém seja duro com a gente e diga literalmente que estamos sendo covardes e pecando contra Deus. Isso aconteceu com João Calvino, sabia? O reformador protestante João Calvino, ele teve um momento de covardia. E alguém precisou chamar a atenção dele com muito empenho, com muita força. A reforma protestante começa no ano de 1517, lembra disso? Quando Lutero prega as 95 teses na Catedral de Wittenberg. Então, 1517. Em 1536, olha só, William Farel estava trabalhando na reforma da igreja de Genebra. Ele estava trabalhando para organizar a igreja reformada que nós conhecemos hoje. Lutero rompe com a igreja católica e eles começam um grande trabalho de organização da igreja reformada. E neste momento ele percebeu a necessidade da ajuda de João Calvino, que era um homem muito instruído que poderia auxiliá-lo. Calvino passou por Genebra, mas ele não queria ficar ali. Calvino estava trabalhando nos negócios de seu pai, falecido alguns poucos anos atrás. A intenção de Calvino era passar um dia em Genebra, falar com William Farel, que era o seu amigo, e ir embora. Calvino fez isso. Não pretendia ficar ali, porque ele estava com os negócios do seu pai na cabeça. Farel foi até ele e conversou com ele. E William Farel disse assim, desabafou com o Calvino, que ele estava sendo um covarde de fugir daquilo. Ele disse para ele que seu coração sentia, porque ele sabia que Calvino poderia dar conta daquele trabalho tão difícil, de reformar a igreja. E Farel disse com todas as letras que uma maldição cairia sobre ele caso ele rejeitasse o chamado de Deus. Você não pode ser covarde nessa tarefa, Calvino. Você precisa ajudar a trabalhar nisso.
olha, uma maldição de Deus vai cair na sua vida se você abandonar essa tarefa. Calvino relata que ele, neste momento, ele foi atingido pela mão de Deus. E com muito medo decidiu ficar em Genebra. Com muito medo. Ele não quis fazer o trabalho da reforma protestante com tranquilidade, mas por medo decidiu ficar, porque era a sua tarefa. A gente tem medo. A gente não tem o desejo de fazer as coisas com muita alegria. Nós podemos vencer nossos medos, queridos, nossos desafios. E às vezes, de maneira mais fácil, sendo confrontado pela Sagrada Escritura. A gente tem medo sim de pôr a mão na massa. A gente tem medo sim de seguir o que nós devemos fazer. Mas às vezes a gente precisa ser confrontado pela Bíblia para que a gente possa fazer a boa obra que o Senhor nos chamou. Josué então chama os seus líderes, os príncipes de Israel, e ordena que eles se preparem. Olha só que interessante, olha. Ele diz para eles assim: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passaremos o Jordão. Ele nem sabia como ele ia passar o Jordão. Como que ia passar? Ele nem sabia. E o que ele fala para o povo é isso. É interessante que ele pede para o povo fazer uma provisão de comida, porque eles estavam ainda recebendo maná do céu. E aí quando ele pede para o povo providenciar comida, guardar alimento, ele está certo de que ele vai entrar no Canaã, porque quando eles pisassem o pé em Canaã, ia parar o maná. Ele estava certo disso. Ele não sabia como ele ia passar o Jordão, ele não sabia como ele ia enfrentar os seus desafios, mas ele pede para o povo se preparar. Prepara porque vocês vão entrar em Canaã. Juntem comida, juntem provisões ali, porque nós vamos em 3 dias já estar na Canaã. E ele sabia que naquele momento o maná ia parar de cair, e eles iam precisar de comida por um tempo, até eles conseguirem plantar, colher e cultivar a terra. Isso nos ensina muito, meus irmãos, que mesmo Deus estando no controle das coisas e nós com medo de fazer, mesmo Ele prometendo estar conosco sempre, em todo momento, e prometendo nos dar a vitória da qual nós carecemos, nós devemos nos preparar. Precisamos de preparo e sempre ter alguma coisa para fazer. Olha, fala para todo mundo aí, se prepara, se organiza. Nós estamos chegando em Canaã. O maná vai parar de cair, a gente precisa de provisões. Josué não sabia como atravessar aquele rio, não sabia como vencer seus inimigos, mas mandou todos se prepararem para o caminho como se a chegada já estivesse pronta. Ah, meus irmãos, às vezes a gente acha que Deus nos chamou para fazer alguma coisa e a gente não precisa de preparo algum. Ah, não, o Senhor me chamou para fazer isso aqui, tudo bem, eu vou lá e vou fazer. Não, o Senhor, quando nos chama, quer que a gente se prepare. Como que o Espírito Santo vai nos ajudar se a gente não se preparar? É preciso preparo para enfrentar os desafios da vida. É preciso estar forte, estar com provisões, para que no momento difícil que a gente enfrentar na nossa vida, o Espírito Santo nos auxilie em tudo. Quando você for passar por um momento difícil, meu irmão, na sua vida, quando você for passar pela perda de um ente querido, a perda de um emprego, um filho rebelde indo para as drogas, ou a traição de um cônjuge, como que você vai vencer essa batalha se você não estiver preparado? Você quer se dedicar mais na obra do Senhor? Tem se sentido chamado para isso? Se prepare, estude mais. Pois quando os desafios chegarem, a gente precisa ter na mente tudo para que o Espírito Santo nos lembre.
Ele não vai lembrar de algo que a gente não estudou, de algo que a gente não leu. A gente precisa ler, se preparar, ajuntar provisões para que o Espírito Santo assim nos auxilie. Nós precisamos vencer os nossos medos, meus irmãos. Vencendo eles, estando com Jesus, bem preparados, fortes, cheios de provisões para continuar a nossa jornada. E além dos medos e do preparo, Josué tinha outra preocupação em mente: que todo o povo estivesse engajado na missão. Olha que interessante isso. Muitos acham que o trabalho da igreja é para uma turma específica e não para todos. E é isso que Josué vai resolver aqui com a tribo dos Rubenitas, a tribo dos Gaditas e a meia tribo de Manassés. Olha que interessante os versos 12 a 15, ó. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus concede descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fique aqui na terra que Moisés vos deu, do lado de cá do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente dos vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros, e ele também tome posse da terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então, só então, tornareis a terra da vossa herança e a possuireis como vos deu Moisés. Olha que interessante isso. A gente vai lembrar dessa história lá em Números 32. Porque quando essas duas tribos e meias chegaram, elas perceberam que aquele campo ali era muito bom para eles. Eles perceberam que do lado de cá do Jordão era bom para eles serem, eles eram pecuaristas. Então aquele campo era maravilhoso para isso. Eles pediram para Moisés ficar naquele campo. Moisés concedeu isso a eles, deixou que isso fosse possível. Eles iriam tomar posse daquele campo de cá do Jordão. Mas o medo de Josué era que esse povo se rebelasse contra seus irmãos e os abandonasse na batalha. Josué vê isso como uma rebeldia contra Deus. Eles poderiam estar ali diante daquele campo, do lado de cá do Jordão, e eles falam: não, aquela batalha lá não é minha, meu campo já está garantido. E Josué vai falar para eles: não, vocês têm que ir junto com os seus irmãos, vocês são um só povo. É isso que acontece hoje em dia com a gente. A gente fica preocupado demais com os nossos dilemas, com a nossa dificuldade, com a nossa saúde, com o nosso emprego, com a nossa família, e nós nos esquecemos do único povo que estamos juntos. Muitas vezes nós carecemos de ajuda, nós nos achegamos da igreja para orar, e o nosso problema ali é tratado. A gente só precisava daquele momento de oração. A gente precisa da igreja para estar orando pelo povo. Mas a gente chega para orar, o nosso problema é tratado e a gente vai embora. E deixa o campo de batalha. E deixa o povo lá com aquele problema que ainda não foi solucionado, mas como não é o meu problema, eu não preciso mais estar. Nós somos um só povo, meus irmãos. Somos o Israel de Deus hoje. Não se esqueça disso. Nós temos que nos preocupar com todos os irmãos. Nós temos que nos preocupar como uma família. E não fica ninguém para trás. Todos têm que ir junto para a Canaã celestial. De uma forma ou de outra, nós vamos chegar lá. Mas que os nossos desafios possam ser abrandados por estarmos juntos. Josué vai até aquelas duas tribos e meia e diz a eles novamente qual foi a ordem que Deus havia dado a eles para atravessar o Jordão através de Moisés. Deus havia falado para eles: vocês têm que ir juntos. Vocês têm que ir juntos. O Senhor disse assim lá em Números 32,
versos 13 a 15. O Senhor vosso Deus vos concedeu descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem aqui. Porém, vós, todos os valentes, passareis armados. Armados. A ordem do Senhor para eles era lutar lado a lado com seus irmãos. O seu campo já está garantido, não é? Mas e os seus irmãos? Precisam de ajuda. Precisam estar unidos. Essa é a mesma ordem que o Senhor Jesus nos dá. Lembra que a gente leu na liturgia João 17, 20 a 21, ele diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A ordem de Jesus é esta, para que sejamos um. Não podemos deixar ninguém para trás. Jesus está nos chamando para lutar com nossos irmãos até que todos estejamos na terra prometida. Você tem responsabilidade com esse povo. Todos aqui devem ser alvos das suas orações. Todos aqui devem ser alvos do seu cuidado. Todos aqui devem ser alvos do seu perdão. E todos aqui, principalmente, devem ser alvos do seu amor. As 2,5 tribos responderam a Josué. E eles dizem lá no verso 16: então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste, faremos. E aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. A ordem foi obedecida. E essa resposta afirmativa das 2,5 tribos de Israel certamente animou todo o povo. Por isso que eles passaram diante do povo armados. Eles passam diante do povo armados para mostrar: olha, nós somos um só povo, nós já temos a nossa terra aqui garantida, mas nós vamos juntos lá vencer essa batalha. Juntos, unidos. E isso ajudou a levantar o ânimo daquele povo. Se Josué estava com medo, imagine o povo. E quando as 2,5 tribos respondem o chamado de Josué positivamente, carregando as suas armas, levando e passando em frente todos, agora eles tomam coragem. Agora eles falam: não, a nossa batalha vai ser mais aliviada. Por quê? Porque os irmãos estão conosco. Eles sabiam que iriam enfrentar situações difíceis, mas poderiam contar com um bom amigo nessa situação complicada. Com aqueles irmãos ali que já tinham a sua terra garantida, mas eles estariam juntos na batalha. Como é bom ter um bom amigo na batalha. Isso acontece conosco também, irmãos. Isso acontece conosco. Sempre que a gente marca um trabalho na igreja, sempre que a gente marca um encontro na igreja e a frequência é baixa, a gente desanima. Há um desânimo. Lembre-se disso. E se há um desânimo na igreja, a tendência é realmente desanimar todo o povo. Não porque a gente faz isso para encher a plateia. Não. Fazemos sim para Deus. Mas a presença dos irmãos anima o povo. Traz ânimo para a gente continuar. Quando você deixa de vir para uma programação, está desanimando os seus irmãos, não é só você. Está deixando de ir para a batalha, está deixando de ir para a batalha o teu irmão sozinho. Largando antes de chegar na terra prometida. E isso não é coisa de amigo. Precisamos estar juntos nessa.
A resposta afirmativa aqui do povo ao chamado de Josué para animar aqueles outros, eles entenderam a importância daquela caminhada, daquela jornada, e eles seguiram a batalha com obediência. Eles tinham os seus problemas pessoais para cumprir. As mulheres iam ficar lá, os filhos iam ficar lá, o gado ia ficar lá, mas o chamado eles obedeceram. Eles tinham seus problemas de enfermidade para tratar, eles tinham seus familiares para cuidar, os seus negócios para resolver, a construção das suas casas que ainda não tinha sido feita, eles precisavam fazer isso. Eles precisavam construir celeiros para o gado, ainda não tinha sido construído. Eles tinham tudo isso para resolver, mas o primeiro é obedecer à ordem de Deus. E eles aceitaram ir para a batalha por obediência ao Senhor. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente ser forte e corajoso. Meu irmão, você pode também ter milhares de coisas para resolver. Você pode não gostar de algum irmão. Você pode ter medo para resolver isso. Você pode não gostar de muita coisa. Mas o que deve fazer é obedecer ao chamado do Senhor. E se você se diz alguém com fé, obediente a Ele, a Deus, deve ir para a batalha. Porque o povo de Deus precisa de todos para vencer essa batalha. Até chegarmos à morada celestial. Até chegarmos à morada celestial. Nós temos que estar unidos. Juntos. Caminhando juntos. É evidente que o nosso crescimento espiritual depende de envolvermos todos nós. Todos nós. O nosso desenvolvimento como igreja depende dos dons e talentos de cada um de nós. E eu devo me sentir mais responsável pelo desenvolvimento do meu irmão. Não só o meu. Porque quando eu estou junto com ele, eu animo ele. Agora, se eu desanimo e deixo ele, eu desanimo também o meu irmão. Uma igreja saudável espiritualmente, que cuida das necessidades físicas e espirituais dos seus membros, só pode acontecer quando cada um faz a sua parte. E o segredo para isso é o que Josué nos ensina aqui. Se preparar para a batalha. Estudando muito. Precisamos estudar muito. Tem muita coisa que ainda falta a gente compreender na palavra de Deus, que nós juntos precisamos estudar. Segundo, ser unidos como uma família, para animar um ao outro, para não abandonar o outro que está numa batalha difícil. É orando juntos, é nos reunindo para orar juntos, para que um conte a sua dificuldade, para que a gente ore por ele, para saber da dificuldade, saber o que eu posso fazer por ele. E o terceiro é fazer isso por obediência. Não tem outra forma. Eu não faço isso por vontade própria. Eu não faço isso porque eu sou mais corajoso que Josué. Eu não faço isso porque eu sou mais preparado. Não. Eu faço isso por obediência e fé no meu Deus. Devemos estar unidos. Unidos como igreja. Há um só corpo. Um só corpo para fazermos isso. E que Deus assim nos capacite. Assim como capacitou esse povo, porque a gente sabe o final da história, a gente sabe que eles foram mais que vencedores. E o Senhor Jesus nos chamou de mais que vencedores, porque Ele nos dá a capacidade para fazer tudo isso. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Nós vamos cantar mais um hino. Hino 180, vamos ficar de pé e cantar junto o hino Amor Fraternal.
unidos pela graça, um corpo só em ti, contemplas malícias e longe de nós vão, nenhum Jesus impressa a nossa santa união. Família unida somos, família de Jesus, iluminados todos da mesma santa luz, a mesma fé nos une num só divino amor, e cheios de alegria servimos ao Senhor, num só caminho extremo, Deus nos conduz, só temos esperança no Salvador Jesus, sua morte preciosa a todos vida traz, e pelo mesmo sangue nos vem a mesma paz, pois sempre resgatados por um só Salvador, vivamos sempre unidos por mais ardente amor, com simpatia olhando nos erros de um irmão, cuidando de ajudá-lo com grande compaixão. Jesus, bondoso amigo, ensina-nos a amar, e como tu fizeste, também a perdoar, pois tanto carecemos do auxílio do Senhor. Unidos graças damos, rodeio de imenso amor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos chama como igreja, nos capacita, nos fortalece, nos dá todas as ferramentas, ó Pai, para continuarmos caminhando, ó Deus, na nossa jornada, diante dos nossos desafios, para nos achegar, ó Deus, à Canaã celestial, juntos, ó Deus, como um só povo. Obrigado, ó Pai, porque é o Senhor que nos fortalece a continuar essa jornada, e que o Senhor nos levante, ó Pai, a assumirmos, ó Deus, o nosso trabalho, a nos assumir, ó Deus, como igreja de Cristo Jesus, para que ela continue firme e forte, ó Deus, ao longo da nossa jornada, Deus. Nos ajude, ó Pai, nisso. Nos dê a Tua graça. E que possamos, ó Deus, vencer essas batalhas, certos de que é o Senhor quem vai batalhar conosco, ó Pai. Muito obrigado por isso, ó Deus. Ó Senhor, cuide daqueles nossos irmãos que estão enfermos, ó Pai. Cuide de cada um deles. Abençoa-os, ó Deus. Abençoa-os, ó Pai, aqueles que se recuperam de cirurgia, como a Dona Naira, o Elson, ó Deus, cuida dos nossos irmãos. Abençoe aqueles que se recuperam, ó Deus, de dengue, de gripe, ó Deus. São tantos irmãos, ó Deus, cuide de cada um deles, ó Pai. Ó Senhor, cuide de nós, ó Deus, nos trazendo o sustento necessário ao longo da semana. Que o Senhor possa, ó Deus,
nos dar o emprego, nos dar o sustento, nos dar o que possamos comer a cada dia, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pela segurança e proteção que o Senhor tem nos dado. E pedimos, ó Deus, que ao longo da nossa jornada nesta semana, o Senhor possa nos guardar. Guarda nós, guarda as nossas crianças, guarda-os na escola, Deus, cuida de cada um deles, e que o Senhor possa nos abençoar em tudo, ó Pai. Fica conosco, ó Pai. Nos despeça em tua paz. Possamos voltar aos nossos lares guardados na tua segurança, Deus. E que o Senhor possa trazer em nosso coração o desejo, ó Deus, ardente de te servir dia após dia. Fica conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Querida família de Deus, aqui, ide em paz. Ide em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o seu caminho. E que o amor do Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você, hoje e para todo sempre.